Um caldeirão temido. Um dos palcos mais tradicionais da América do Sul. De manhã, vazio e silencioso. Logo mais... serão 40 mil vozes. Para o Olímpia, é o jogo mais importante até então em 2023. O Flamengo venceu no Rio por 1-0 e tem a vantagem do empate. O técnico da equipe paraguaia, Arce, que foi um grande lateral do Grêmio e do Palmeiras, estava bastante otimista ainda no Maracanã. Estamos muito confiantes de que podemos dar a volta por cima. Teremos um torcedor a favor, o estádio cheio. A gente sabe que é possível. Nessa baliza, aqui no Defensores del Chaco, o grande ídolo do Flamengo fez um dos gols mais bonitos da carreira dele com a camisa da seleção. Mas por que estamos falando do Zico? Você vai ver que essa história tem uma conexão muito legal com um dos atuais ídolos do time rubro-negro. Arturo é paraguaio, nascido em Assunção. E foi batizado assim por quê mesmo? É por Arthur Antunes Coimbra Zico. Foi por ele que meu pai me batizou. O pai do Arturo, seu Rodolfo Martínez, era fã da seleção brasileira de 82. E 3 anos depois, em 85, viu o Zico fazer o tal golaço no Defensores del Chaco. O Arturo não virou um torcedor do Flamengo, claro. Ele é Olímpia. Mas o vermelho e o preto parecem persegui-lo. A camisa do Bruno Henrique foi um presente do próprio atacante. Em 2021, aqui em Assunção, na goleada do Fla sobre o Olímpia por 4-1 pelas quartas de final da Libertadores, o jogo ficou paralisado por um tempinho. E o Arturo e o Bruno Henrique ficaram conversando ali pertinho da linha lateral. Eu sentei ali no carrinho, ele começou a conversar comigo ali. Vi que era um cara legal, um cara que sempre me apoiou pelo que ele falou, então presenteei ele com a camisa. Ele foi uma pessoa muito amável, todos estavam gritando e ele conversava comigo sem problema. Foi uma conversa muito boa. O presente já foi alvo de boas propostas, todas recusadas. Logo a camisa do Bruno Henrique, que foi o autor do gol da vitória no Rio de Janeiro. Meus amigos dizem que ele se lesionou por minha culpa, por ter me dado a camisa do Flamengo. Agora voltou com tudo. Infelizmente fez um gol na gente. É um grande jogador, eu gosto muito dele. Muito bom jogador, me gusta muitíssimo. Bruno Henrique está confirmado ao lado de Gabigol no ataque. O restante da escalação deve ter Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Felipe Luiz, Alan ou Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Flamengo chegou ontem à noite com festa dos torcedores que vivem no Paraguai. São esperados entre 3 mil e 4 mil rubro-negros no estádio. E quem vai estar lá também é o Arturo. Ingresso comprado e cheio de esperança. Tomara que seja 2-0 pro Olímpia. Bruno pode até fazer um gol, mas aí tem que ser 3-1 Olímpia. Tem que ser 3-1. Ah, se o Bruno Henrique sabe disso, capaz dele pedir a camisa de volta. Se empatar ou vencer, Flamengo tá nas quartas da Libertadores, aí vai ter um Fla-Flu histórico, primeiro da competição. É só o Flamengo não perder hoje, tá? Sampaoli merece ser demitido caso o Flamengo caia para o Olímpia logo mais? Eu acho que não, mas a pressão vai ser muito grande. O torcedor não está muito satisfeito ainda com o desempenho do Flamengo hoje em dia. Né? O Flamengo tem um momento que joga muito bem, outro momento fica ocioso, aí um momento que não aparece em campo. Então, assim, o torcedor ainda está com uma dúvida muito grande. Agora, o clima todo criado, a preocupação maior é a gestão desse grupo. Como que vai ser depois de uma eliminação, por exemplo. Aí pode vir a complicar o cenário. Agora, quem tomou a decisão de contratar, que vai ter que entender mais ou menos o processo, se permanece ou não com o treinador, que pode vir também a dar vários outros problemas futuramente, que a gente sabe da forma desse treinador fazer a gestão de grupo, né? Que já nos outros clubes já teve várias, e né? ainda tem um preparador físico aí que acha que é o Rambo, né? Vai. Tati Tavares já está posicionada para trazer pra gente
tudo sobre o jogo de logo mais, o jogo do Flamengo. Tati Tavares, você tá aí, dentro da Gávea, né? Onde tem um novo museu maravilhoso, tem a Flá TV, aí a maior, a Flá TV não, a Flá Boutique, a maior, a Flá TV também, né? A galera por aí, pegando um gancho na nossa enquete, Tati, tá com esse pensamento de, num cenário onde o Flamengo seja eliminado, que é uma vergonha, o time de 1 bilhão, na Copa Libertadores, já de roubar o São Paulo, de lá mesmo ele já pega um voo para a Argentina, ou a galera ainda está um pouquinho condescendente com o trabalho dele? Boa tarde, nossa pequena gigante Tati Tavares. Oi, GV, boa tarde para você, Flávio, a Tirson, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, conversei com um pouco de torcedores por aqui, a galera tá empolgada por conta do Dia dos Pais no fim de semana, então todo mundo vindo aqui comprar aquele presente pro papai na loja do Flamengo, enfim. E aí o discurso é aquele, né? Ainda tem a Copa do Brasil, o Flamengo está bem encaminhado aí, venceu o primeiro jogo contra o Grêmio, não vejo muito um discurso de demissão, mas claro, o torcedor rubro-negro se acostumou a vencer, se acostumou a se classificar na Libertadores, né? Nos últimos 4 anos aí, 3 decisões, então eu acredito que o torcedor vai ficar muito decepcionado se não se classificar, mas não vejo um cenário ainda de demissão, né, do Sampaoli, até porque apesar do desempenho não ser tudo aquilo, não vem perdendo vários jogos assim, né? Mas eu acredito que ainda vão ter um pouquinho mais de paciência. Vamos ver, né? Vamos ver, tudo depende da maneira que você perde. Vamos falar um pouquinho então do jogo de mais tarde? Flamengo e Olímpia no Paraguai, né? Jogo de volta das oitavas da Libertadores. O primeiro duelo no Maracanã, Flamengo venceu com gol do Bruno Henrique, então tem a vantagem para o jogo de hoje, a vantagem do empate. O Flamengo precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. E aí, se o Olímpia vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis, né? Tudo que o torcedor rubro-negro não quer nesse momento. Bom, em caso de classificação, o Flamengo enfrentaria o Fluminense, né, nas quartas da Libertadores. E aí, como você até estava dizendo aí, o Rio de Janeiro vai parar, né, se caso isso acontecer. O Fernando Diniz já fez a parte dele, agora é a hora do Sampaoli. E o técnico argentino tem quase todo o elenco à disposição, viu, GV? Só tem um desfalque para essa partida de hoje, o volante Eric Pulgar, que está no departamento médico tratando de uma lesão na coxa. O Felipe Luiz, lateral esquerdo, e o zagueiro Léo Pereira, eles ficaram de fora do duelo, né, contra o Cuiabá, derrota aí por 3-0 no Brasileirão no final de semana. Foram preservados também porque eles estavam com problemas físicos, inclusive na coxa, mas os dois já estão recuperados e foram relacionados para essa partida. Não são problemas, né? Então, voltando aí. No treinamento de ontem, o Gabigol deu um susto. Ele que torceu o tornozelo, foi uma torção leve, então não preocupa, não deve ser problema para o jogo de hoje, mas lembrando aqui que o Pedro é o substituto imediato do Gabigol, né? Se acontecer alguma coisa. Por quê? O Sampaoli, ele não costuma dar pistas da escalação, inclusive em 30 jogos sob o comando dele, né? Hoje será o 30º aí. Em 30 jogos sob o comando dele, ele não repetiu nenhuma vez a escalação, né? Isso é um caso curioso, ele mexe bastante no time, então é sempre bem difícil a gente até arriscar aqui nos Donos da Bola, a gente coloca o campinho, traz sempre uma provável escalação, mas o Sampaoli mexe muito. Então hoje ele tem algumas dúvidas, né? Como o Léo Pereira ou o Davi Luiz, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz no meio de campo, Alan ou Vitor Hugo, ficam aí algumas dúvidas ainda para o Sampaoli. Olha que maneira essa arte aqui do Flamengo em mata-mata. Vamos lá, Flamengo em mata-mata com vantagem, obviamente, da era de ouro de 2019 para cá. Ao todo, de 2019 para cá, o Flamengo tem 68 jogos de mata-mata, 43 vitórias, 14 empates e somente 11 derrotas. É claro, gente, que o time pode ser eliminado com 2 empates no mata-mata porque vai para pênalti. A gente está trazendo números absolutos. Em jogos de ida e volta, o Flamengo venceu o primeiro confronto 16 vezes e em todas essas ocasiões que abriu vantagem no primeiro jogo, saiu classificado. Ou seja, o que isso quer dizer? Nada. Quer dizer, até quer, mas não quer. Não, mas assim, eu tenho um recado pro pessoal que vai secar aí hoje. Ih. Vai ficar acordado até tarde à toa. Ih. Vai ficar até à toa. Porque hoje vai... Botafogo já cometeu crime ontem, Flamengo vai cometer o crime hoje.
E o paraguaio vai ficar engasgado com os times do Rio de Janeiro, porque hoje a chance do Flamengo ser eliminado ela é quase zero. Defensores del Chaco. Que vai estar completamente diferente do que estava ontem. Rapaz, eu vi a barraquinha da venda de ingresso do jogo de ontem, me deu uma dor no peito, cara. O estádio Trabalhador lá em Resende tem bilheteria melhor. Muito melhor. É uma barraquinha mesmo, tipo de cachorro-quente. Aí uma senhora lá no Zap, não tava nem olhando pros caras, e o malandro lá com a cara de quem tava tomando um dreia. E aí vendendo, tinha sei lá quantas pessoas na arquibancada ontem. Não tava cheio. Tava feio. Mas hoje, é totalmente diferente. Ingressos esgotados, inclusive, pro jogo. No Defensores del Chaco. Já teve no Defensores del Chaco? Não, eu gostaria de ter passado por lá, pelo menos, mas infelizmente não tive essa oportunidade. Vamos de campinho? Vamos de campinho. Bora de campinho, pra gente ver o Malvadão. Só tem um Pulgar fora, né? E o Gabi que tem um problema lá no tornozelo. Vai pro jogo, né? Já tá recuperando. O problema é o Pedro falar, ele tá com dor e vai botar ele. Calma, Pedro, só hoje. Vamos lá. Matheus Cunha no gol. O Wesley na lateral direita, como diria o nosso Rômulo Mendonça. Wesley Safadão. Fabrício Bruno. Léo Pereira ou Davi Luiz. Estamos aguardando. E Felipe Luiz. Na volância, tem muito canhoto por ali, né? Porque Gerson é canhoto, Alan é canhoto, Vitor Hugo é canhoto, Thiago Maia é canhoto. Rapaz, aí temos ele, Arrascaeta, na esquerda BH, Everton Ribeiro na direita e Gabriel, o Gabigol, no ataque. Atirson, fosse você o treinador, não é o teu caso porque você tá com os cabelos lindos, tá crescendo, uma maravilha, mas quem o senhor colocaria nessa dúvida aqui, Léo Pereira ou Davi Luiz? E se dali pra frente seria esse o time que o professor Atirson escalaria? Eu colocaria o Léo Pereira no lugar do Davi Luiz agora. Eu acho que ele tem uma dinâmica hoje melhor do que o Davi Luiz. O Davi Luiz foi um cracaço. Sempre quando tá entrando bem. Melhorou do ano passado para esse ano. Teve uma evolução muito grande. Mas eu entraria com o Léo Pereira pelo fato do combate ser um pouco mais forte, né? Na primeira tomada de decisão ali, naquele primeiro confronto. E eu entraria com o Thiago Maia no lugar do Alan, pelo fato de ser um jogador que ajuda mais a se recompor taticamente. E tem a mesma qualidade técnica que o Alan também. Pode ir na frente tranquilamente com a parte técnica desenvolvida. Deixa eu dar uma pergunta. Se esperando ou por Olímpia ou por Flamengo, que se enfrentam hoje, 21h. E o Mengão chegou turbinado pela torcida, preparado e motivado para, quem sabe, promover mais um Fla-Flu eliminatório no ano. De brasileiro, só falta o Flamengo decidir o futuro na Libertadores. Se segue ou sai. Mais tarde, contra o Olímpia, o rubro-negro tem a vantagem. Venceu o primeiro jogo por 1-0 com gol de Bruno Henrique no Maracanã. Um empate no Paraguai é suficiente para avançar. Em caso de classificação, o Rio de Janeiro vai parar. Já pensou um Fla-Flu nas quartas da Libertadores? Bom, Fernando Diniz já fez a sua parte. Agora é com Sampaoli. E o técnico argentino tem quase todo o elenco à disposição. O único desfalque para a partida de hoje é o volante Eric Pulgar, ainda tratando de lesão na coxa. O zagueiro Léo Pereira e o lateral Felipe Luiz, poupados do duelo com o Cuiabá por problemas físicos, voltaram a ser relacionados. No último treinamento, um susto, Gabigol torceu o tornozelo. A torção foi considerada leve e o atacante não preocupa. Até a noite, tudo pode mudar. Até porque Sampaoli não repetiu nenhuma escalação desde que chegou. O treinador não costuma dar pistas. Mas um provável time tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Felipe Luiz ou Ayrton Lucas. No meio, Alan ou Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Tem que nos preparar, que vai ser jogo duro, jogo forte, com cabeça no lugar, mas imprimir o nosso ritmo, como a gente sempre faz, para a gente poder vencer a partida. A temporada de 2023 do atual campeão da Libertadores trouxe muita desconfiança para o torcedor.
A distância para o líder Botafogo no Brasileirão incomoda. Os títulos que ficaram para trás com Vitor Pereira também, como Mundial de Clubes, Campeonato Carioca, Recopa e Supercopa. Além disso, a classificação em segundo lugar na fase de grupos do torneio internacional não foi bem vista pela torcida, que cobra um desempenho melhor em todas as frentes. Essa conversa fiada que a gente escolhe campeonato, o Flamengo disputa os campeonatos, ganha uns, perde outros, ganha mais do que perde, vem aí, pelo menos nesses últimos anos aí. A gente tenta sempre, só que a gente tem adversários fortes também, eu até entendo algumas críticas, a gente tanto tempo ali não tá na ponta da tabela do brasileiro, mas pode ter a certeza, pelo menos eu, que se tem um campeonato que eu gosto de ganhar, é o Campeonato Brasileiro. Então eu gosto muito desse Campeonato Brasileiro, muitas vezes não é possível. Apesar dos problemas do início do ano, o Fla está vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil e hoje tem mais uma chance de mostrar a força desse elenco milionário na Libertadores. Olha, o Flamengo, a gente sabe que é um time muito bem preparado para a Libertadores. O Sampaoli até comentou que o time tem muito mais ímpeto quando está nas Copas, na eliminação, do que propriamente no Campeonato Brasileiro e que ele gostaria até de igualar isso. O Olímpia é um adversário chato, espera, tranquilo. Saiu com uma sensação de que 1-0 até ficou legal, dava para reverter em casa. Mas eu acredito na classificação do Flamengo, Denilson. Se a gente ver um Flamengo que a gente está acostumado a ver no nível mais alto, não só técnico, mas também de concentração, Loirão, eu acho que o Olímpia vai ter dificuldades até de avançar. A gente tem que encontrar um Flamengo, a gente está vendo a imagem do Bruno Henrique comemorando e parece que ele alcançou um nível ideal físico, ele depende muito dessa arrancada pelos lados do campo. A volta do Gabigol, tem ali duas dúvidas, né, na cabeça do Sampaoli e Ayrton Lucas, que eu iria de Ayrton Lucas em vez de Felipe Luiz. E aí o Léo Pereira que volta de lesão no lugar do Davi Luiz, que jogou contra o Cuiabá. Eu iria de Davi Luiz, até por uma questão física e de intensidade que provavelmente o Olímpia vai impor dentro da partida. Eu iria de Felipe Luiz, porque acho que ele compõe melhor essa função de um terceiro zagueiro, não é? De marcação. E lembrando que a vantagem é do Flamengo. Quem tem que se jogar, quem tem que fazer alguma coisa é o Olímpia. Então o Flamengo, que é um time, eu entendo a sua posição, que é naturalmente ofensivo, pela característica dos seus jogadores, mas acho que o Flamengo tem que ser inteligente hoje. Já tem o resultado de 1-0, saber jogar, administrar essa vantagem. E aí, de repente, né, num contragolpe, vai lá e define a partida. E aí teríamos aquele Fla-Flu tão esperado. Imagina o Rio de Janeiro, Fla-Flu na Libertadores, o Flu muito bem comandado pelo Diniz e o Flamengo sempre perigoso na Libertadores. 2 motivos para torcer para brasileiro, né, na Libertadores. Coisa. Flamengo e depois tem esse confronto com o Fluminense. Nem quero pensar nesse confronto, nem quero pensar muito em sequência, vamos passo a passo. Depois eu vou te perguntar para quem que você prefere. Melhor não, melhor é só aquela coisa tipo, fica calada, não fala nada, fica fria. Você prefere enfrentar quem? Bom, é mais um mata-mata na história do Flamengo em Conmebol Libertadores. É claro que antes existia sempre uma preocupação com essa fase da competição, mas olha só, de 2019 para cá, como o time vai bem e tem um grande retrospecto depois, claro, da conquista lá em Lima. 7 classificações, justamente em 7 confrontos. E esse tipo de jogo, com essa atmosfera, tudo, eu acho que, pensando no elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo não sente para baixo. Sente pra cima, pra competir. Sabe assim, o time ficou tímido, pressionado pela atmosfera e tal. Não, até hoje o que a gente viu do Flamengo é o contrário. Quando questionado, quando instigado, o Flamengo parece que fica mais à vontade. Gosta dessa competição. Aquela história de que, o elenco do Flamengo escolhe jogo. Se essa história for verdadeira, Natália, o jogo de hoje está escolhido. E aí, tá resolvido. Exato. Porque se a gente for pegar os números, é um time que se escolhe, quando escolhe vai lá e resolve. Tecnicamente, o Flamengo tem totais condições de sair classificado. Mas talvez desse retrospecto seja o ano mais instável do Flamengo. Então, fora de casa, principalmente na Libertadores, é um time que tem sofrido, né? Então, 2 empates, 1 derrota, o empate classificou o Flamengo, mas tem que tomar muito cuidado. O clima lá é muito hostil para jogar, né? É muito próximo a torcida ali, a gente sabe, mas o Flamengo está acostumado a jogar no Maracanã, que também
a torcida está em peso, eu sei disso. Mas agora é o inverso. Então é muito complicado. Tecnicamente tem condições, agora psicologicamente tem que ver como é que o time vai se apresentar. Até porque quando acontece o sorteio da competição e a gente vê esse encontro entre Olímpia e Flamengo, a gente até podia imaginar, e eu imaginei, que no primeiro jogo o confronto estaria definido. E não tá aberto, né, Marra? Tá aberto, claro que sim. E foi decepcionante o placar. O Flamengo ganhar de 1-0, assim. Por isso toda a crença. O torcedor do Olímpia, ele não precisa de muito para acreditar. Ele é um torcedor apaixonado. É um torcedor que... O Olímpia, a gente está falando de um tricampeão da Libertadores. Coincidência ou não, o último título foi conquistado com o Pumpido como técnico. Pumpido que ontem, no mesmo lugar que está o Jean, o filho dele foi eliminado por um outro carioca. O Botafogo, de outra competição da Sul-Americana. Mas o Flamengo se colocou nessa situação, quando não foi primeiro do grupo, Bruno. Sim. Normalmente define em casa. Sim, o Flamengo termina em segundo do grupo, faz apenas 1-0, mas isso tudo é teste para um time que é muito bom. Já vem daí, né, da primeira fase da competição, onde ele viu o Racing ser primeiro do grupo. Exatamente, o Racing dominando o grupo, jogando contra um Alcas fora de casa, o Flamengo que não jogou, na verdade, teve dificuldades. E aí chega nessa situação. A responsabilidade disso é de tudo que o Flamengo construiu até aqui. Seja da gestão, diretoria, com as mudanças, até o que foi apresentado dentro de campo, porque o jogador também tem certa responsabilidade no que foi apresentado. Mas, repito, o Flamengo tem condições de sair de lá com uma vantagem muito boa. Um placar muito bom. O que preocupa é ainda essa questão do ambiente, que a gente não tem certeza de como está, ou o que o time, mesmo com o quarteto, não rendeu nos últimos jogos? A segunda opção. E ainda, mesclado com a primeira. Se me permite ainda ouvir uma roda. A arbitragem também, Marcos. O Vilmar Rodan assim, a gente em Minas falava assim, é de lua. É de lua. Não sei como tá a lua hoje. Né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Flamengo. O Flamengo que joga hoje com o Olímpia lá no Paraguai, estádio lotado, cerca de 40 mil torcedores, né? Aquilo lá vai ser o Caldeirão. O Flamengo precisa apenas do empate, né? Veio de vitória jogando no Maracanã e um empate a gente já leva a classificação para passar para outra fase e jogar contra o Fluminense. Esse foi mais um vídeo aí com cortes do Globo Esporte, do Sport Center e os donos da bola. E ficou o questionamento também a respeito do técnico Sampaoli. Caso perca esse jogo, ele continua no Flamengo? Merece ficar? Merece uma outra chance? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que ele merece ficar, sim ou não. Ative o sininho e dê o like também, para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Valeu, galera. Tamo junto.